Olá, pessoal! Meu nome é Esther Dias e agora vamos dar sequência à teoria dos conjuntos. Vem comigo aqui. Vamos começar a aula de hoje falando sobre número de elementos da união. O número de elementos da união é dado pela fórmula: o número de elementos da união de A e B é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção de A e B. Vamos para alguns exemplos? Bom, dados os conjuntos A formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e B formado pelos elementos 3, 4, 6 e 8, note que os elementos 4, 6 e 8 pertencem tanto a A quanto a B. Portanto, a representação do diagrama de Venn vai ser o conjunto A tendo em comum com o conjunto B os elementos 4, 6 e 8, onde 0 e 2 pertencem a A e não pertencem a B, e 3 pertence a B e não pertence a A. Portanto, o número de elementos de A união com B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Pessoal, quantos elementos tem em A? A gente pode notar que A possui 5 elementos. Quantos elementos tem em B? 4 elementos. E quantos elementos tem na interseção entre A e B? Exatamente 3 elementos. Logo, o número de elementos da união de A e B é igual a 5 mais 4 menos 3. E isso é igual a 6. No próximo exemplo, temos que A é um conjunto formado pelos elementos A, E, I. E B é um conjunto formado pelos elementos O, U. Note que nenhum elemento de A pertence a B e nenhum elemento de B pertence a A. Portanto, temos que A e B são conjuntos disjuntos e será representado pelo conjunto A separado do conjunto B, onde A, E, I pertence a A e O, U pertence a B. Bom, como os conjuntos A e B são disjuntos, então a gente diz que o número de elementos da interseção entre A e B é igual a 0, pois não existe nenhum elemento de A que pertence a B e nenhum elemento de B que pertence a A. Logo, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. A possui 3 elementos, B possui 2 elementos e o número de elementos da interseção é igual a 0. Portanto, o número de elementos da união entre A e B é igual a 3 mais 2 menos 0. E isso é exatamente 5. Agora vamos para um exercício. Este exercício é da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Em uma escola, 5.000 alunos inscreveram-se para cursar as disciplinas A e B. Destes alunos, 2.825 matricularam-se na disciplina A e 1.027 na disciplina B. Por falta de condições acadêmicas, 1.324 alunos não puderam matricular-se em nenhuma das disciplinas. O número de alunos matriculados simultaneamente nas duas disciplinas é? Bom, pessoal, em uma escola, 5.000 alunos inscreveram-se para cursar a disciplina A e B. Portanto, o que diz aqui é que o total de alunos que se inscreveram é 5.000. Desses alunos, 2.825 matricularam-se na disciplina A. O que quer dizer? Que o número de alunos que matricularam-se na disciplina A é 2.825 e 1.027 na disciplina B, ou seja, um número
de alunos que matricularam-se na disciplina B é 1.027. Por falta de condições acadêmicas, 1.324 alunos não puderam matricular-se em nenhuma disciplina. O que isso quer dizer, pessoal? Que o número de alunos que matricularam-se tanto na disciplina A quanto na disciplina B, ou seja, o número de alunos que matricularam em A união com B, é o total, que são 5.000 alunos, menos estes 1.324 alunos que não puderam se matricular em disciplina nenhuma, ok? Aí ele pergunta: o número de alunos matriculados simultaneamente nas duas disciplinas é? Ou seja, ele quer saber o número de A interseção com B. Agora vamos resolver então a questão? O número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção entre A e B. Bom, qual a quantidade de alunos que se encontram na união entre A e B? A gente tem que 3.676 alunos se matricularam na disciplina A ou B. O número de alunos que se matricularam apenas em A são 2.825 alunos. O número de alunos que se matricularam apenas em B são 1.027 alunos. E o que a gente quer é o número de alunos que se matricularam nas duas disciplinas ao mesmo tempo, ou seja, na interseção entre A e B. Agora, basta a gente resolver essa equaçãozinha. Bom, 3.676 é igual a 2.825 mais 1.027 é igual a 3.852, menos o número de elementos da interseção entre A e B. Isolando a interseção entre A e B, temos que a interseção entre A e B é igual a 3.852 menos 3.676. E isso é exatamente 176 alunos. Esther, será que tem outra maneira de resolver esse exercício? Sim, exatamente pelo diagrama de Venn. Bom, pessoal, como estamos falando de um universo de 5.000 alunos, temos o diagrama de Venn representado da seguinte forma. Veja como é simples o raciocínio. Temos um universo, um total de 5.000 alunos. Destes 5.000, 1.324 alunos não conseguiram se matricular, 28.025 alunos se matricularam na disciplina A e 1.027 alunos se matricularam na disciplina B. A gente quer saber exatamente quantos se matricularam nas disciplinas A e B ao mesmo tempo. Quais são as quantidades de alunos que se matricularam apenas na disciplina A? É exatamente 2.825 menos o número de alunos que se matricularam na A e na B ao mesmo tempo. O número de alunos que se matricularam apenas em B é 1.027 menos o número de alunos que se matricularam nas disciplinas A e B ao mesmo tempo. Logo, temos a seguinte equaçãozinha: 1.324 mais 2.825 menos o número da interseção que a gente quer, mais 1.027 menos o número da interseção que a gente quer, mais o número da interseção que a gente quer, tem que dar exatamente o total de 5.000 alunos. Aqui a gente pode cancelar esta parcela com esta parcela, e teremos 1.324 mais 2.825 mais 1.027 menos o número de elementos da interseção igual a 5.000. Somando essas três parcelas, vai nos resultar 5.176.
menos o número da interseção igual a 5.000. Logo, o número da interseção é 5.176 menos 5.000. Portanto, a interseção equivale a exatamente 176 alunos. Bem, galerinha, vamos ficando por aqui. Comente aqui nos comentários se você gostou do vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e não perca a próxima aula. Fui!